Minha irmã soltou um deboche no segundo em que entrei no funeral do papai, como se minha mera presença fosse uma mancha no ar. Para ela, eu ainda era a desgraça, o filho expulso anos atrás, apagado de todas as fotos de família, de todas as histórias que contavam sobre nós. As pessoas desviavam o rosto, fingindo não me ver. E então o advogado falou. Ele disse o meu nome. A sala inteira congelou. Aquele foi o momento em que tudo que eu pensei ter perdido voltou com tudo à tona. Eu sou Caio, e esta é a verdade que tentaram enterrar junto com meu pai. Mas antes de compartilhar minha história, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo. Ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história te fizer sentir algo, raiva, coração partido, ou até um pouco de esperança, por favor, inscreva-se neste canal. Cada voz, cada ouvinte importa. Às vezes, o menor ato de estar aqui é o que ajuda alguém como eu a continuar. Minha irmã debochou no segundo em que pisei na capela histórica nos arredores de Tiradentes, como se meu próprio fôlego pudesse manchar o ar. O prédio tinha aquele ar fresco e seco da serra. A luz do sol entrava fatiada pelas janelas altas, banhando a ceia de madeira polida que cheirava levemente a lírios e verniz antigo. As pessoas desviavam o rosto. Alguém tossiu discretamente. Minha mãe, Helena, sentava-se de costas reta perto da frente, a coluna ereta como uma régua, os olhos fixos no caixão, como se piscar pudesse me convidar de volta para a família por engano. Continuei andando. É estranho como um nome pode ser apagado rapidamente. Anos atrás, meu pai me chamava de meu menino corajoso, e agora eu era um boato, envolto no sobrenome errado. Sofia me barrou no corredor, como se fosse a dona do lugar. Então, você finalmente teve a coragem de aparecer. Ela disse, a voz açucarada e afiada. O vestido azul marinho, o cabelo impecável, o pequeno sorriso satisfeito. Cada detalhe ensaiado. Deixei as palavras passarem por mim, deslizei para um banco no fundo e entrelacei meus dedos até os nós ficarem brancos. Na mesa memorial, ao lado da bandeira dobrada e de uma fotografia emoldurada do meu pai, Dário Viana, herói de sua própria mitologia, estavam as lembranças que ele havia selecionado para si mesmo. Exceto que faltava uma coisa. A caneta tinteiro de ouro não estava lá. Ele costumava girar lá na mão e me dizer: só assine o que vale a pena lembrar. A visão do sulco de veludo vazio, onde ela deveria estar, soou como um aviso. O diretor da funerária, não o advogado da nossa família, pigarreou e desdobrou uma folha. O murmúrio da sala diminuiu. O que ele leu não foi um elogio fúnebre. Foi uma acusação. Eu havia abandonado meu pai durante uma investigação da Receita Federal. Eu havia minado os negócios da família. Eu era emocionalmente instável. As pessoas não olhavam para mim enquanto ele dizia, mas eu podia sentir o calor da concordância delas. Sentei-me quieto, as unhas cravando sulcos em minha palma, e deixei aquilo passar por mim como uma velha tempestade que eu havia sobrevivido. Quando ele terminou, as cadeiras rangeram. Alguns parentes se mexeram com o alívio de ter a história que preferiam validada. Em público. Foi nesse momento que um segundo homem avançou pelo corredor lateral. Um terno diferente, uma postura diferente, o tipo de calma de quem está acostumado a dizer não. Ele se apresentou como um consultor jurídico contratado separadamente pelo meu pai e pousou a palma da mão no púlpito. Com todo respeito, essa carta não é o instrumento que temos diante de nós hoje, disse ele. Ele pegou um portfólio de couro e retirou um envelope selado com lacre de cera vermelha.
O selo capturou a luz. Meu peito parou e depois recomeçou. Este, ele continuou, é o testamento final do Sr. Dário Viana, reconhecido em cartório um dia antes de seu falecimento. A temperatura da sala mudou. O sorriso de Sofia rachou. Um copo tilintou e se estilhaçou a seus pés. Minha mãe se levantou, alisou a saia com aquele mesmo movimento deliberado que usava quando eu tinha 8 anos e falava alto demais na igreja. E saiu sem sequer olhar para trás. O advogado quebrou o selo. Meu nome veio primeiro. Beneficiário executivo de uma conta privada. Meu nome mantido como co-administrador da holding Serra Dourada. Não era uma linguagem grandiosa, apenas sentenças legais empilhadas em fila, mas eu as senti como mãos levantando um peso do meu peito. As pessoas agora olhavam abertamente, algumas com raiva, outras ansiosas por um novo roteiro. Tia Lorena se inclinou sobre o papel, traçou a curva da assinatura do meu pai e sussurrou para ninguém em particular. Eu oí a letra dele. A caneta na mesa estava faltando do porquê tinha sido usada. Só assine o que vale a pena lembrar. O pensamento se encaixou como uma chave. Quando a cerimônia terminou, a capela se esvaziou em um corredor banhado por luz inclinada. Eu me demorei perto do quadro de avisos, olhando para notas de falecimento de estranhos, tentando acalmar meu pulso. Um homem tocou meu cotovelo, um rosto de anos anteriores trazido pelo tempo. Caio, ele disse suavemente. Elias Rosa, ex-advogado do seu pai. Ele estendeu um pequeno envelope. O papel amarelado nas bordas, meu nome escrito nele com a letra caprichada e pesada que eu conhecia das assinaturas de boletins e autorizações escolares. Ele me pediu para lhe entregar isto, mas somente se você viesse. Meus dedos não confiavam em si mesmos, então deslizei o envelope para dentro do paletó e assenti. O ar cheirava a cera de carnaúba e algo doce que não pertencia a nós. Atrás de nós, alguém riu de algo que não era engraçado. Saí para o sol alto e deixei que ele queimasse o frio dos meus ossos. A voz de Sofia flutuou pela porta aberta, brilhante e frágil. Eu não olhei para trás. O poder havia mudado. Eu podia sentir. Não era alto, nem triunfante, apenas a sensação de um portão trancado, se abrindo após anos, sendo chacoalhado. Fiquei nos degraus, com a última palavra do meu pai pressionada contra meu coração, e me fiz uma pergunta que havia parado de fazer há muito tempo. O que ele finalmente decidiu lembrar? Abri o envelope no corredor primeiro, porque minhas mãos não aguentavam esperar. E depois, novamente, na velha casa, na entrada da cidade, onde a poeira flutua na luz da manhã, como se não tivesse outro lugar para estar. O papel tremia. E eu também. Se você está lendo isto, meu pai havia escrito, as voltas de suas letras menores do que eu lembrava. Então, eu não consegui dizer isso em voz alta. Eu acreditei em coisas que não deveria. Deixei sua irmã me mostrar uma versão sua que não era verdadeira. Deixei meu orgulho transformar você em uma ameaça, em vez de um filho. Se você está lendo isto, pegue de volta o que era seu. Eu assinei. Não era um arrependimento claro. Não consertava os anos, mas a linha sobre assinar me fisgou por baixo das costelas e puxou. Caminhei pelo corredor até o escritório do meu avô Efraim, o único cômodo que nunca aprendeu a mentir. As prateleiras embutidas ainda continham suas fileiras de livros de capa dura. A escrivaninha gasta ainda ostentava suas marcas de café, e as finas cortinas de renda filtravam o ar da serra em um calor mais suave. Coloquei a carta ao lado de uma placa de madeira com meu nome que ele esculpiu para mim quando eu era criança. Caio Viana, cortado no carvalho com cinzelo e paciência. E minha garganta deu aquela dor teimosa que dá quando seu corpo reconhece algo antes do seu cérebro. A memória chegou sem ser convidada.
a noite em que minha carta de bolsa de estudos chegou. Eu pairava na entrada, com um envelope, mal respirando, enquanto Sofia rolava o celular, papai em sua poltrona e minha mãe dobrava toalhas na mesa da cozinha. Bolsa integral, eu disse, porque não sabia como ser humilde sobre finalmente ser visto. Sofia se levantou, moveu-se devagar, depois rápido. A valiosa cerâmica de cunha na mesa de canto explodiu contra a parede atrás de mim. Água e esmalte azul escorrendo pelo gesso, como sangue em um filme. Não a provoque, disse minha mãe, puxando meu braço, não para me proteger, mas para proteger a sala de eu me defender. O silêncio manterá-se a paz. Eu aprendi isso. Eu vivi isso. E isso me consumiu. Não sei quanto tempo fiquei sentado com aquela memória antes de notar o que parecia diferente no escritório. Não o que estava lá, mas onde estava. O vaso quebrado havia sido recolocado na prateleira. Rachaduras finas, como teias de aranha, cobriam sua barriga. Os pedaços colados juntos cuidadosamente, imperfeitamente, honestamente. Levantei-o com as duas mãos. Pesava mais do que deveria. Algo tilintou lá dentro. Inclinei o vaso e um pequeno quadrado dobrado deslizou para minha palma. A caligrafia era simples e firme, a do meu pai quando ele tentava ser cuidadoso. O silêncio ajudou uma vez, dizia, mas não sempre. Fiquei em um feixe de poeira e comecei a reaprender minha própria linguagem. O silêncio havia me protegido quando havia apenas duas opções: explodir ou ir embora. Mas em cômodos governados por mentiras, o silêncio se torna um cúmplice. Coloquei o bilhete ao lado do testamento, da carta e do sulco vazio onde a caneta tinteiro teria repousado, se meu avô algum dia tivesse se importado com algo mais do que um lápis. Meu telefone vibrou. O nome de Lia iluminou a tela. Anos atrás, ela era uma garota em um grupo de extensão de ciências. Mais cérebro do que confiança, sempre se desculpando antes de responder a uma pergunta. Você me disse para falar, mesmo quando minha voz tremesse. Ela escreveu. Você está bem? Encarei as palavras o tempo suficiente para sentir o peso mudar dentro delas. Então digitei de volta. Estou prestes a falar. Não mandei para ninguém uma selfie do vaso, do bilhete ou da faixa de sol no chão. Eu não precisava de testemunhas. Algumas provas são para o registro. Algumas provas são para a espinha dorsal. Na cozinha, a pia ainda pingava a cada 3 minutos, como um relógio que se recusava a se aparar. Fiz café no piloto automático e levei a xícara de volta ao escritório, para a mesa onde o vovô costumava rabiscar, meça 2 vezes, corte uma em pedaços de papel, para depois ignorar o próprio conselho. A carta ficou sob minha palma, como se pudesse voar. E talvez eu tivesse medo que voasse. A voz de Elias, no corredor, voltou à minha cabeça. Ele não tinha apenas dito que havia um envelope. Ele me disse que havia arquivos em Belo Horizonte que explicariam por que a emenda de Sofia, de 2018, nunca pegou. Se ele estivesse certo, meu nome não havia sido removido da holding Serra Dourada, porque você não pode revogar algo com papelada que você nunca se deu ao trabalho de assinar. A ausência da caneta tinteiro já me dissera isso, na própria linguagem do meu pai. Pousei a xícara e olhei para o quintal, onde alguns girassóis teimosos haviam sobrevivido a um verão que tentou matá-los. A casa não era mais minha. Na verdade, não. Mas a ideia de deixá-la sem visitas parecia o mesmo velho pecado. Fui até a garagem, onde as ferramentas velhas se apoiavam umas nas outras, como homens cansados, e encontrei a cadeira de madeira que vivia sob o carvalho desde que eu era pequeno. Uma perna havia afundado na terra. O assento havia rachado e depois se partido. Sentei-me mesmo assim. Ela aguentou o tempo suficiente para me lembrar como era ser sustentado. Quando a cadeira finalmente cedeu, o fez gentilmente, como se soubesse que não devia me assustar. Eu ri sem humor
e a carreguei para dentro. Eu a consertaria mais tarde. Não como um santuário ao passado, mas como uma promessa à próxima pessoa que precisasse de um lugar para sentar. O telefone vibrou novamente. Desta vez, uma chamada perdida de um número que não reconheci. Depois, um correio de voz sem mensagem, apenas o silêncio de alguém respirando. Salvei como desconhecido e não liguei de volta. Eu não precisava de uma briga antes de ter um plano. Lavei a xícara. Dobrei a carta. Deslizei o testamento para um saco plástico novo, porque algumas coisas, se você pretende mostrá-las a pessoas que antes fingiam não te ver, merecem ser protegidas de impressões digitais. Ao sair, parei no hall de entrada, onde a parede de fotografias havia sido editada para me remover. Vagas mascaradas com fotos de paisagens e fotos de cães que nunca pertenceram a nós. Pegue de volta o que era seu, meu pai havia escrito. Ele não se referia às molduras. Ele se referia ao chão sob meus pés quando eu dizia meu próprio nome. Fechei a porta e fiquei na varanda com o sol de Minas alcançando meus ombros. O ar tinha gosto de poeira e o cheiro da serra. Ao longe, um trem cortava o horizonte. Mandei uma mensagem para Elias. Amanhã, belo horizonte. Então, mandei uma segunda mensagem para Lia. Obrigado por perguntar. Estou bem. Acho que estou. A resposta veio rápida. Um simples coração. Estou ouvindo. Guardei o telefone no bolso. A caneta tinteiro ainda estava desaparecida, mas a assinatura que ela deixou para trás finalmente me encontrou. O escritório em Belo Horizonte parecia mais um tribunal do que um lugar onde o dinheiro vivia. Pedra travertino nas paredes do lobby, o cheiro amargo de café persistindo de uma reunião anterior e painéis de vidro que davam vista para as linhas de trem cortando o chão do vale abaixo. Assinei meu nome na recepção e fui levado a uma sala de conferências, onde um homem de cabelos grisalhos e voz calma, quase cansada, se apresentou como Nathan Campos, administrador da holding Serra Dourada. Ele deslizou uma pasta de couro pela mesa polida e falou claramente, sem cerimônia. A cláusula 11C do Acordo de Patrimônio Privado de 2011 ainda está ativa. Ele disse: a emenda elaborada em 2018, aquela que alegava remover você, nunca foi assinada e nunca foi protocolada. Não tem efeito legal. As palavras me firmaram de uma forma que eu não esperava. Durante anos, Sofia Fu havia construído sua narrativa em torno da ideia de que eu havia sido apagado. Agora, o próprio registro a contradizia. Nathan virou o monitor para que eu pudesse ver. Com alguns toques no teclado, ele abriu o registro digital do fundo, mostrando linha por linha o histórico de mudanças. Meu nome permanecia intacto. O sistema gerou um aviso automático enquanto eu observava. Atualizar. Co-administrador Caio Reis Viana. Vê-lo aparecer na tela, oficial, público, inegável, fez meu coração tropeçar e depois se acomodar em um ritmo que eu não sentia desde antes de ser expulso. Nathan recostou-se, me estudando. Seu pai deixou materiais adicionais em nosso escritório. Ele pediu que fossem liberados apenas no caso de sua morte. Ele atravessou a sala até uma gaveta de segurança e retornou com um pequeno pendrive. Estes foram mantidos separados de todos os arquivos corporativos. Ele não queria que Sofia tocasse neles. Pluguei o drive no console da sala. O primeiro arquivo era uma gravação de áudio. No momento em que sua voz encheu os alto-falantes, minha garganta se apertou. Eu me deixei convencer, disse meu pai, a respiração embargada, como se doesse admitir. Sofia cortou aquele vídeo em pedaços. Ela me mostrou apenas a parte em que Caio gritou, nunca a parte em que eu disse a ele para sair. Eu o chamei de instável. Deixei todos acreditarem que ele pediu demissão, mas foi tudo armado. A renúncia nunca foi real.
Nunca foi dele. Fechei os olhos, as palmas das mãos pressionadas sobre a Walmer. O som de sua voz parecia tanto um pedido de desculpas quanto um veredito. Nathan me deu espaço antes de continuar. Tem mais. O próximo arquivo era um documento digitalizado, reconhecido em cartório 2 semanas antes de sua morte. A assinatura do meu pai estava ao lado do selo. A linguagem era simples. A autoridade exclusiva de Sofia sobre o fundo fiduciário estava revogada. Meu nome foi reintegrado ao lado do dele como co-administrador. A cópia era clara o suficiente para valer em tribunal, os traços da tinta carregando o peso de uma correção final. Rolando mais, notei metadados apontando para outra pasta no Drive, escondida sob camadas de diretórios. O título dizia Contingência RP, Relações Públicas. Eu não a abri, ainda não. Apenas a existência desse diretório me deixou inquieto. Fiz uma anotação para sinalizar isso ao advogado mais tarde. Se meu pai havia escondido aquilo, ele sabia que havia um esquema maior em jogo, um que ele não viveu o suficiente para confrontar. Saí do escritório com o pendrive no bolso, o documento digitalizado em um envelope lacrado e o som da confissão tensa do meu pai ainda ecoando. Nos degraus lá fora, o sol do vale era brilhante o suficiente para arder. Meu telefone tocou. A voz de Sofia deslizou pela linha, fria e calculada. Não apareça em São Paulo na sexta-feira. Fique longe da reunião do conselho. Você vai se arrepender se não ficar. Eu não respondi. Deixei o silêncio se esticar. Deixei que ela o preenchesse com seu próprio medo e então encerrei a chamada. Mais tarde naquela noite, no meu notebook, o cartão de embarque brilhava na tela. São Paulo, Eixo Biotech, sexta-feira, Conselho de Administração, 27º andar. Fechei a tampa e fiz uma mala. A luta havia mudado de herança para exposição, de memória para evidência, e eu estava carregando ambos. O 27º andar da Eixo Biotech, em São Paulo, tinha o tipo de vista destinada a intimidar. Paredes de vidro se abrindo sobre o horizonte da cidade, o sol brilhando nos arranha-céus, nogueira polida e couro preenchendo uma sala de reuniões longa o suficiente para parecer uma arena. Sussurros percorreram a mesa quando entrei. Ele realmente voltou. Cadeiras se mexeram. Assumi o único assento vazio, diretamente em frente a Sofia. Ela não perdeu tempo. Antes de prosseguirmos, disse ela, rispidamente, deslizando uma pasta pela mesa. Gostaria que isto fosse registrado. Carta de demissão de Caio, assinada por ele, reconhecida em cartório no mês passado. Ela a empurrou em direção ao presidente do conselho, que a examinou e franziu a testa, passando-a adiante. Cabeças assentiram, alguns murmuraram, o peso do julgamento pressionando meu peito. Eu não peguei o papel. Peguei o pendrive no meu bolso e o coloquei sobre a mesa. Antes que alguém aceite isso, eu disse, uniformemente, assistam a isto. O presidente gesticulou para o técnico, que o conectou ao sistema de exibição. A tela na parede piscou e a filmagem começou. Granulada, mas clara. O escritório administrativo, uma semana antes. Sofia, inclinando-se sobre o ombro de sua assistente, Clara, batendo na tela, rindo. Clara preparou um documento. Sofia pegou um papel da impressora, sorriu e disse: a assinatura dele é fácil. Eu costumava falsificar os bilhetes dele para a escola o tempo todo. Ela destampou uma caneta, assinou meu nome com um floreio e entregou de volta. Clara digitalizou. Salvou. O silêncio na sala foi instantâneo, duro, absoluto. Então, um membro do conselho murmurou: isso é falsificação. Outro, mais rispidamente: isso é criminoso.
O conselho jurídico da empresa já estava rabiscando notas. A voz de Sofia quebrou o silêncio. Foi uma piada. Esse rascunho nunca foi enviado. Olhei diretamente para ela. Os metadados mostram que foi carregado no arquivo interno, com data e hora, armazenado com outros documentos oficiais. Isso não é uma piada. O presidente ajustou os óculos, o rosto pálido. O que você está sugerindo que façamos aqui? Eu me inclinei para a frente. Pelo Estatuto 4.3, se um membro fundador for removido por ação fraudulenta ou coerção, o Conselho deve votar imediatamente para iniciar uma auditoria completa. A regra pairou ali no silêncio como uma guilhotina. Os nós dos dedos de Sofia ficaram brancos onde ela agarrava os borda da mesa. Não temos escolha, disse o presidente finalmente. Nós votamos. Mãos se ergueram uma após a outra. 7 de 9. O suficiente. A decisão estava tomada. Uma auditoria completa das finanças e da governança. O som de vozes seguiu o baixo murmúrio de surpresa, frustração, até mesmo alívio. A máscara de Sofia rachou, seu rosto drenado de cor, mas ela forçou sua postura a ficar imóvel. A reunião foi encerrada em um borrão de cadeiras, arrastando e conversas rápidas e ansiosas. Recolhi meus arquivos silenciosamente, o pendrive frio na minha mão. Assim que cheguei à porta, meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Olhei para a tela. Você acha que ganhou? Espere até a meia-noite. As palavras me arrepiaram mais do que eu queria admitir. Pela primeira vez em todo o dia, senti a picada do medo percorrer minha espinha. Deslizei o telefone de volta no bolso, apertei o botão do elevador e disse a mim mesmo que havia sido avisado. A luta estava longe de terminar. A cidade nunca dorme de verdade, mas há um silêncio cruel em São Paulo, à meia-noite, quando você está esperando por um golpe. Meu telefone vibrou na mesa de cabeceira às 23h38 e a manchete preencheu a tela como uma faca deslizando sem aviso. Ex-diretor da Eixo Biotech sob investigação por suposto desvio de fundos 2021-2022. Estava estampado com os logotipos de 3 grandes veículos, distribuídos através de um lançamento coordenado. Sentei-me, o notebook já puxando energia da tomada. Luz azul sangrando contra as paredes beges do apartamento alugado. O Slack acendeu na minha tela em minutos. Tópicos de funcionários sussurrando em tinta digital. Você viu isso? Será que foi ele o tempo todo? Eu conhecia aquele ritmo muito bem. Mais uma vez, eu era condenado à revelia. A história escrita antes que eu pudesse respirar. Por um momento, encarei o cursor piscando na tela. E a vergonha, familiar, quase confortável em sua crueldade. Então me lembrei da pasta oculta. Cavei no pendrive, abri o diretório HIT, contingência RP, que eu não tinha aberto em Belo Horizonte. Dentro, havia uma cadeia organizada de e-mails entre Sofia e seu advogado pessoal, cada um marcado com linhas de assunto tão frias quanto um jogo de xadrez. Contingência, caso ele retorne. Anexado a já um deles estava um rascunho de comunicado à imprensa, palavra por palavra, idêntico à declaração que agora circulava online. Os metadados do arquivo contavam sua própria história. Criado 6 meses antes, revisado 3 semanas atrás. Eles haviam se preparado para mim muito antes de eu decidir aparecer. A evidência era limpa, sólida, inegável. Pela manhã, o prédio estava cercado por câmeras e microfones. Repórteres gritavam perguntas enquanto eu entrava na sala do conselho, os flashes das câmeras ardendo como vespas. Lá dentro, a mesa estava cercada por rostos ansiosos, diretores, conselho jurídico,
assessores de relações públicas. Sofia sentava-se ereta, os lábios pintados de confiança, embora o sorriso afetado estivesse mais tenso agora. Eu não comecei com desculpas. Coloquei os e-mails impressos e o rascunho do comunicado sobre a mesa. Isto não é apenas difamação, eu disse. É um plano. Um plano para me apagar antes que eu pudesse estar aqui. Estes arquivos foram criados meses atrás, antes de qualquer suposta investigação. Olhem os metadados, olhem o rascunho, bate com o lançamento de ontem à noite, linha por linha, arfadas. Um murmúrio baixo, depois vozes mais agudas. Um diretor recostou-se na cadeira, como se o peso da cumplicidade o pressionasse. O diretor jurídico da empresa folheou as páginas, seu rosto empalidecendo. Isto, disse ele lentamente, não é especulação, isso é difamação intencional. Um advogado júnior perguntou se eu queria entrar com um processo por danos morais. Eu balancei a cabeça. Eu não preciso de vingança. Eu preciso que o registro mostre a verdade. Redigi uma declaração ali mesmo, projetei-a na parede para o conselho ver antes de enviá-la. Não estou aqui para enterrar ninguém, mas não permitirei ser enterrado. A verdade tem seu próprio peso, e eu ficarei sob ele até que fale por si mesma. No momento em que cliquei em enviar, minha caixa de entrada começou a encher. Primeiro com pedidos raivosos da imprensa, depois com notas silenciosas de funcionários com quem eu não falava há anos. Um pequeno grupo de funcionários mais jovens me mandou uma mensagem privada. Nós acreditamos em você. Alguém tem que dizer a verdade por aqueles que não podem. Saindo da sala, vi meu reflexo nas portas de vidro. Durante anos, eu me esquivei das câmeras. Agora, eu deixava que me vissem. O sol atingiu as lentes lá fora, e eu não recuei. Deixei que capturassem o rosto de alguém que se recusava a desaparecer novamente. Naquela noite, depois que a multidão diminuiu, uma mensagem iluminou meu telefone. Sexta-feira, Conselho Geral de Acionistas. Essa é a verdadeira luta. Encostei-me no vidro frio da janela do apartamento, observando as luzes de São Paulo piscarem abaixo, e soube que a escalada estava apenas começando. A pousada em Tiradentes cheirava a adobe seco e madeira antiga. As portas esculpidas, pesadas o suficiente para lembrar a todos lá dentro da história, pressionando. O salão de conferências era longo, iluminado por janelas estreitas, o ar zumbindo com parentes internos que usavam apenas para casamentos, funerais e isto. O Conselho de Acionistas. 2 fileiras se encaravam através de uma mesa que percorria o comprimento da sala. E o silêncio tinha um peso mais espesso do que qualquer oração. Entrei e avistei minha mãe. Helena sentava-se ao lado de Sofia, as mãos cruzadas ordenadamente, o olhar fixo para a frente, sem me reconhecer nem por um segundo. A voz na minha cabeça sussurrou. Ela costumava cantar para eu dormir. Agora, ela canta a história de outra pessoa contra mim. Sofia se levantou, como se ela mesma fosse a presidente. Para constar, ela começou, deslizando um pacote de papéis pela mesa. Submetemos este testemunho. Helena Viana confirma que seu filho, Caio, tem lutado contra a instabilidade mental desde a faculdade, apoiado por registros médicos. Arfadas perfuraram o ar. Os papéis passaram de mão em mão até chegarem a mim. Não precisei estudá-los por muito tempo. Reconheci a fonte. Faturas antigas de sessões de terapia que fiz após um término de namoro, agora distorcidas em prova de algo permanente e condenatório. Eu me mantive firme. Se você vai construir seu caso em ficção,
Pelo menos reconheço o material original. Acenei em direção à tela, onde Nathan havia preparado o pendrive. Ele apertou o play. A voz do meu pai, rouca mais clara, encheu o salão. Eu acreditei nela quando ela disse que ele era instável. Deixei-a cortar a gravação, mostrar apenas a raiva, não o contexto. Deixei que chamassem sua demissão de real, quando foi armada. Foi minha falha. As palavras lavaram a sala. Eu podia ver ombros caírem, olhos baixarem. Por um momento, o feitiço da narrativa de Sofia se quebrou. Então, coloquei o documento digitalizado sob a luz. A assinatura do meu pai, reconhecida em cartório, revogando a de autoridade exclusiva dela. 2 semanas antes de morrer, ele corrigiu o registro. Ele colocou meu nome de volta ao lado do dele. Essa é a lei. Essa é a verdade. Cadeiras arrastaram. Tia Lorena se inclinou para a frente, semicerrando os olhos para o selo, e então assentiu. É a letra dele. É a marca dele. Tia Maíra sussurrou em concordância. A maré mudou, não inteiramente, mas o suficiente para fraturar a sala. O maxilar de Sofia se contraiu. O rosto da minha mãe permaneceu uma máscara. Ela falou pela primeira vez, sua voz cortante e baixa. Eu não acredito nisso, Caio. Eu não acredito em você. Isso me atingiu mais forte do que qualquer golpe de Sofia. Mas eu não recuei. Olhei para ela. Ela, depois para o resto deles. Você não precisa acreditar em mim. Você só precisa acreditar nas evidências. O advogado supervisor pigarreou secamente. Isso não é mais uma disputa familiar. Se esses documentos se mantiverem, se essas gravações forem verificadas, então estamos diante de fraude criminal, falsificação, fabricação. Este conselho não protegerá ninguém da lei. A sala mudou novamente. Alguns rostos pálidos, outros desafiadores, mas a linha de falha estava agora profundamente cavada. Família contra família, cada um escolhendo um lado. Quando a reunião se dispersou, um primo se aproximou, sua respiração tensa de urgência. Você não sabe de tudo. Existe outro testamento, um diferente. Ela o está escondendo em seu cofre. As palavras pesaram no meu peito. Outro documento. Outra arma esperando. Saí por baixo do portal esculpido. O ar da serra esperando como julgamento. A guerra não havia acabado. Estava apenas usando uma máscara diferente. São Paulo estava quieta, do jeito que só uma cidade viva, com neon e zumbido de tráfego pode estar. Uma calma falsa que espera o caos eclodir. Sentei-me no apartamento alugado, notebook aberto, dezenas de arquivos espalhados pela área de trabalho, pastas dentro de pastas, linhas de metadados que haviam se tornado minha nova linguagem. O pendrive de Belo Horizonte revelou mais do que apenas a contingência de RP. Havia um diretório chamado Contingência Fusão. Meu pulso acelerou quando o abri. Dentro, acordos preliminares mostravam Sofia se encontrando com um conglomerado farmacêutico baseado no Rio de Janeiro. Se eu fosse removido, a corporação compraria o controle acionário da Eixo Biotech, efetivamente entregando a empresa em a estranhos. Rolei por mais e-mails, cada um com data e hora verificadas nos cabeçalhos. Uma mensagem detalhava o uso dos fundos da Holding Serra Dourada para financiar a campanha de difamação que agora circulava pela imprensa. Cada palavra confirmava a intenção, cada anexo, um tijolo no muro que Sofia vinha construindo para me prender fora da minha própria família e empresa. Então o pacote chegou à minha porta. Sem endereço de remetente, apenas meu nome escrito em letras caprichadas e pesadas. Dentro havia fotografias. Sofia apertando as mãos de executivos do conglomerado do Rio em uma reunião privada, datada de apenas alguns dias antes do funeral do meu pai. Meu estômago se contraiu. O horizonte da cidade
além da minha janela, ficou embaçado quando percebi a extensão do plano. Ela não estava apenas tentando tomar a empresa. Ela havia mapeado uma aquisição completa. Eu parei. O pensamento de expor tudo de uma vez, publicamente, corroía meu senso de estratégia. Um movimento errado e as consequências poderiam arrastar minha mãe, Helena, para a tempestade. Lembrei-me do controle silencioso que ela exercia, da maneira como sua voz podia cortar uma sala ao meio. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido iluminando a escuridão e na da escuridão. Se você publicar isso, perderá Shumar, a última pessoa que ainda está ao seu lado. A imagem da minha mãe brilhou em minha mente, seus olhos calmos e calculistas, um aviso não dito. Empilhei os documentos impressos ordenadamente em minha pasta. Cada página, uma arma carregada. O cartão de embarque brilhava na tela do meu celular. Sexta-feira, reunião plenária de acionistas. Eixo Biotech, 27º andar. Este era o ápice. Era aqui que o culminar de cada desprezo, cada fabricação e cada verdade, cuidadosamente escondida, iria convergir. A sala de reuniões da Eixo Biotech era uma catedral de vidro e nogueira. O sol se derramando pela mesa polida. Centenas de olhos esperando por um confronto que prometia exposição. Caminhei até o pódio com passos firmes, contando as batidas do coração que batiam com as minhas, ciente de que pela primeira vez eu não me esconderia. Sofia levantou-se primeiro, equilibrada e comandante. Senhoras e senhores, disse ela, a voz suave, mas afiada. Caio traiu nossa família e esta empresa. Ele é instável, perigoso, e não se pode confiar a ele a liderança. Minha mãe, Helena, assentiu em afirmação ao lado dela, fria e distante. Eu não falei imediatamente. Deixei o momento se esticar. Então, toquei no notebook, projetando um arquivo na tela enorme atrás de mim. O áudio começou. A voz do meu pai encheu a sala, cansada e precisa. Sofia cortou e emendou a filmagem. Ela removeu o contexto. Caio falou a verdade. A demissão foi fabricada. Ele nunca me abandonou. Murmúrios se espalharam pelo chão, diretores se inclinando para a frente, alguns empalidecendo. Cliquei para o próximo arquivo. Imagens da reunião no Rio, contratos preliminares para a aquisição se eu fosse removido. Cada quadro reforçava o padrão, cada assinatura provando aqui da intenção. A sala parecia menor à medida que a realidade pressionava. Passei para o próximo. E-mails mostrando Sofia direcionando fundos da Serra Dourada para financiar a campanha de RP, detalhando a narrativa e o momento do comunicado à imprensa. O conselho jurídico, de pé, mal conseguia esconder a gravidade. Isto é passível de ação judicial, disse ele. Temos evidências suficientes para prosseguir com acusações. A voz de Sofia falhou. É tudo falso. Nada disso é real. Mas ninguém ouviu. Seus aliados congelaram, incapazes de mascarar a mudança de poder. Eu não me vangloriei. Eu não comemorei. Eu simplesmente projetei os fatos, deixando-os assentar, inegáveis. A votação foi imediata. Sofia perdeu seu assento no conselho. Seu controle evaporou. Meu nome, restaurado como executivo e coadministrador, retornou com autoridade e legitimidade. A sala silenciou. Tensão espessa no ar. E enquanto a multidão se dispersava, senti um toque no meu ombro. A voz da minha mãe sussurrou, suave, mas firme. Você conseguiu o que queria agora. Deixe estar. Olhei para ela, não disse nada, reconhecendo as palavras sem concessão. Tiradentes esperava como um santuário.
luz empoeirada filtrando pelas rachaduras do adobe antigo. Voltei ao escritório do meu avô Efraim. O cômodo carregava-te a memória de 1000 horas silenciosas, gastas, aprendendo, observando, sendo. Atrás de uma prateleira, um painel solto pela idade revelou um pequeno envelope selado. Meu nome, escrito nas letras de forma que ele havia esculpido décadas atrás. Caí no chão, as mãos tremendo, enquanto o abria. A carta era simples, direta. Se você está lendo isto, você ficou. Eu não lhe deixo riqueza, mas o direito ao seu nome, o direito de ser reconhecido. A verdade que eu tanto buscara, finalmente, se iluminou. Encontrei a velha cadeira que ele usava, suas pernas enterradas e gastas, o assento rachado. Comecei a repará-la, lixando, remontando, substituindo tábuas, e finalmente entreguei o último parafuso para Miro, um vizinho que me viu crescer. É sua? Ele perguntou. Não, respondi. É para quem precisar de um lugar para sentar. O sol se inclinava sobre o quintal, capturando os veios da madeira. Naquele silêncio, percebi que legado não era sobre poder ou vingança. Era sobre presença, reconhecimento e espaço para os outros. A voz do meu pai, as cartas do meu avô, a cadeira sob o carvalho, todos confirmavam o caminho a seguir. A sementesilenciosa.org estava inativa, um espaço digital para ideias nunca totalmente realizadas. Eu a reativei em uma pequena sala ensolarada em Tiradentes. O calor da manhã e o canto dos pássaros, lá fora, contrastando com a tensão estéril das salas de reuniões corporativas. Enviei convites para os poucos jovens que eu lembrava de ter orientado. E a primeira a chegar foi Lia Bastos, agora mais velha, mais firme, ainda nervosa, enquanto se apresentava. Anos atrás, você me disse para falar, mesmo quando minha voz tremesse, disse ela suavemente. Estou falando hoje por causa disso. Outra jovem compartilhou uma história de ser dispensada por sua empresa anterior. A sala ficou em silêncio enquanto suas palavras pairavam no ar. Eu assenti. O silêncio já me protegeu, eu disse. Mas aqui, nós escolhemos quando falar. Uma notificação apareceu. A holding Serra Dourada havia oficialmente reintegrado meu nome como co-administrador. Todas as disputas resolvidas. Sorri silenciosamente, sem compartilhar a notícia em voz alta. Porque aquele momento não era sobre aplausos, era sobre empoderamento. Coloquei a placa de madeira com meu nome sobre a mesa, ao lado da cadeira restaurada. A luz da manhã pintava as letras de cor quente contra a superfície. Legado não era dinheiro ou título. Legado era presença, reconhecimento e criar espaço para aqueles que viriam a seguir. No silêncio, finalmente, entendi que a vitória não era medida em triunfo sobre os outros, mas na capacidade de ficar de pé, de falar e de abrir espaço para vozes que, de outra forma, jamais seriam ouvidas. A história havia começado de novo, e desta vez ela pertencia a mim e àqueles que eu guiaria adiante. Depois de todas as batalhas, as traições e os anos sendo apagado, eu finalmente entendo que a força não é sobre derrotar os outros. É sobre recuperar sua própria voz e criar espaço para aqueles que não têm nenhuma. Se minha história ressoa com você, mesmo que um pouco, espero que você fale, mantenha-se firme e nunca deixe ninguém silenciar sua verdade. Deixe um comentário, compartilhe de onde você é e junte-se a mim para provar que ser visto e ouvido é a verdadeira vitória.